Aleluia. Curva sua cabeça que eu vou continuar orando ao Senhor. Pai, eu te rendo graça, Senhor. Tu sabes o quanto tu és importante na minha vida. Senhor, me coloco nas tuas mãos, Pai. Que o teu Espírito, Deus, fale nessa noite. Usa-me como um canal do Senhor, Pai. Como um vaso de honra, Deus. E faz o teu querer e a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. E eu já tenho uma ministração preparada, que eu preparei hoje. Mas, enquanto o louvor ministrava, o segundo louvor, o Senhor começou a falar no meu espírito sobre coisas de um tempo passado que aconteceu. E esse tempo passado tem exatamente 20 anos. Sabe? Há 20 anos atrás, Cris, né? Como o Daniel falou, Cris e Marcos que estão aqui. Mas Cris foi o canal de bênção de Deus na minha vida. Né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu acredito que é a primeira vez que você me vê pregar. Não sei se é, mas acredito que seja. Né? A tua pedrinha na coroa está aqui, Cris. E o Senhor, há 20 anos atrás, depressiva, triste, frustrada, com a vida aos meus olhos destruída, assim como ela também, né? E o Senhor foi misericordioso com ela, atraiu ela para Ele e me atraiu também. Amém? Você pode levar o Senhor por isso? Você pode exaltar o nome do Pai que faz? Sabe, há 20 anos, eu uma jovem, sabe, com todo o futuro pela frente, mas aos meus olhos, os meus sonhos, os meus futuros estavam desfeitos, sabe, tinham sido roubados. E de uma forma muito trágica, o inimigo foi tirando tudo aquilo que para mim era importante. A gente morou juntas, sabe, ela vem de uma cidade chamada Macururé. Né? Enfrentou muitas lutas aqui, passou por muita necessidade, né? E nós nos encontramos da mesma forma. Eu com a minha família em Paulo Afonso, mas como se não tivesse mais. E ela com a sua família distante. E o Senhor nos uniu, a gente morou numa mesma casa, sabe? Dividimos as mesmas necessidades, passamos pelas mesmas situações. Aparentemente, era a mesma história, sabe? Era uma história de um relacionamento frustrado, sabe? De alguém que feriu, que machucou. E nós nos encontramos dessa mesma forma, com sonhos destruídos. Mas o Senhor nos resgatou, mudou a nossa história, sabe? Deu a ela uma família, me deu uma família. Ei, nós estamos falando de um Deus que transforma, sabe? E se você for fiel, de um Deus que faz, Ele não é padrasto, Ele é pai. Daqueles que o aceitam, daqueles que entregam a sua vida. Ei, eu quero falar que nós, depois de ainda casados, eu e Daniel já havíamos casado. E Cris ficou só por um período, numa situação difícil. Mas sabe, eu quero testemunhar para vocês. Não é ela que está falando não, mas eu estou falando com propriedade. Porque eu vi e vi. Ei, eu quero falar para vocês agora, jovens. Escute o que eu vou dizer. Essa jovem, aqui nessa situação que eu falei a vocês, que tinha já encontrado o Senhor, foi fiel, permaneceu fiel, esperando no Senhor. Ei, ela não se precipitou, não. Ela aguardou com paciência, orava a Deus. E Deus lá de longe, Daniel falou que Marcos é daqui, mas ele não é. Ele é de Feira. Ele lá orando a Deus por alguém, e ela aqui orando ao Senhor por alguém. E sabe o que o Senhor fez? Pela internet, não foi, Cris? Ou foi o contato de um parente de Cris lá, falou dela para ele. E começaram a se falar por telefone, se correspondendo, se eu não me falha a memória, por SMS. Como é? Message, né? Naquela época. E eles começaram a se falar em pouco tempo, assim como foi comigo, em um ano. O Senhor casou, trouxe ele de longe.
e fez ela casar com ele. E para a glória de Deus, o Senhor abençoou com a filha que está ali, Raquel, né? E anos depois com Lucas. Ei, o Senhor é o Deus que faz de estéril mãe de filhos. E o Senhor também é Deus que faz daquela que vive só habitar em família. Ei, o Senhor é Deus que faz na vida daquele que crê. Mas por que outros que estão na igreja casam errado? Porque não sabe esperar. Porque não tem resposta de Deus. Tem a própria resposta do coração e age. Ei, sabe quando um casamento vai dar certo? Quando ele é firmado em 3. Tem que ser você, o seu noivo e o Espírito Santo de Deus. Essa é a receita para um lar permanecer de pé. Cris tem 16 anos de casada. Sabe como eu sei disso? 3 dias antes de Gabriel nascer, eu entrei como testemunha dela. A barriga nem cabia de tão grande que estava. Mas eu fui testemunha desse amor. E tenho sido testemunha da fidelidade de Deus na vida deles. Amém? Você crê que Deus pode? Ei, o Senhor faz. Eu não preciso ter coisa alguma. Eu preciso, sabe do quê? Fé. Se eu tiver fé, eu vou conquistar aquilo que Deus já determinou para a minha vida. Amém? Aleluia. Abra você com as Bíblias. Não estava nada programado. Eles ontem chegaram e Marcos falou que vinha hoje. Eu nem sabia que ia ministrar. Mas havia alguém que sabia. O Espírito Santo de Deus. Amém? Abra aí em Gênesis. Gênesis 19. Hoje eu vou falar de alguém que fez diferente de mim. Que escolheu diferente. Gênesis 19. A partir do capítulo 15. Tinha tudo para fazer uma escolha certa. Tinha tudo para crer em Deus e para ver a poderosa mão do Senhor agir. Mas acabou escolhendo errado. Em Gênesis 19, no versículo 15, diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. E no 16 fala assim: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas. Ei, eles ainda estavam demorando. Anjos vieram, encontraram com Ló na porta da entrada da cidade. Ló os levou para casa, os protegeu, né, porque a cidade quis fazer coisa que não devia com eles, abusá-los sexualmente. Né? E os anjos, numa certa hora, eles disseram: vamos fazer contigo pior do que o que faremos com ele. E os anjos o tomaram pela mão, colocaram ele para dentro da casa de volta, fechou a porta e cegou todos aqueles que estavam lá na frente. E eram todos, homens jovens e homens velhos. Todos estavam na porta de Ló, querendo fazer mal àqueles 2 anjos. E sabe o que acontece? Eles dormiram lá, comeram na casa de Ló um banquete e dormiram. E na manhã seguinte, eles pediram para ir com urgência. Ei, não era para levar roupa, não era para levar dinheiro, não era para levar ouro, não era para levar coisa alguma. Era para sair com a vida. Porque o Senhor tinha ordenado que saíssem. E eles preocupados com tanta coisa, distraídos. Sabe? Às vezes o Espírito fala. Às vezes o Espírito dá direção. E nós, com as nossas preocupações humanas, nos prendemos por pouco. E o Espírito naquela hora mandou que era para ir naquela hora. E eles demorando, eles foram necessário pegar um pela mão, o outro pela outra. Cada anjo pegou 2 e levou-os para fora da cidade. Talvez o pegar pela mão do anjo não seja tão delicado como o nosso, né? O anjo tem força. E ele os levou para fora. E aqui diz assim, ainda no 16: como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Sabe o que acontece aqui? Não era porque Ló andava em todas as coisas corretamente.
foi pela misericórdia. Ló e sua família não mereciam aquele salvamento, mas havia uma misericórdia já liberada sobre eles, que os fizeram sair da cidade. E aqui no 17 vai dizer assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Ei, aqui quando o anjo fala, ele é muito claro e reto. Anda, não olha para trás, segue. Sabe, ele dá direções certinhas do que Ló e a família deviam fazer. Mas às vezes o Senhor dá a direção certa, eu faço a escolha errada e depois ainda quero dizer, mas não foi o Senhor que mandou? E o segue, não olha para trás. E o segue, não para. E o segue, prossegue. Sabe, muitas vezes na nossa caminhada, a gente fica como a família de Ló. Não ouve direito, não se atenta ao que está sendo dito. E ainda quer colocar a culpa de Deus pelo aquilo que foi feito. Sabe? E aqui a gente seguindo no 23 diz assim. Pula aí para o 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló. Antes da gente entrar no 26, eu quero te dizer uma coisa. Há uns capítulos atrás, né, Abraão, quando ele saiu, que ele era Abraão ainda, Deus mandou ele sair da terra, sair da parentela para a terra que ele levasse. Deus disse, sai da terra e sai da tua parentela. Abraão saiu, mas ele levou a parentela. Ele levou Ló junto. No pacote, Ló não fazia parte, mas Abraão levou. E o que aconteceu? Ele levou Ló e Ló começou a dar trabalho. Começou os pastores de Ló a brigar com os pastores de Abraão pelo campo e pela comida das ovelhas. E Abraão, abrindo mão do seu direito, porque ele tinha direito, quem era o chefe da tribo era ele, quem mandava naquele lugar era ele, ele deu direito a Ló. Escolhe você. Ló levantou seus olhos e olhou para as campinas. Aqui, quando a gente leu no 25, diz assim, e subverteu aquelas cidades e toda a campina. Ei, o que foi que Ló escolheu? As campinas. Ló escolheu o quê? As campinas. Lá Ló prosperou. Lá Ló até enricou. Lá Ló conquistou aparentemente o mundo. Sabe? Ló foi para uma cidade terrível, Sodoma, né? Ficou naquele lugar, prosperou. Sabe por que eu sei que ele prosperou? Porque a palavra vai dizer que ele ficava à porta da cidade. E na porta da cidade assentavam juízes, sabe? Pessoas com poder aquisitivo. E sábio. Ele também era um homem sábio para julgar. Dizia-se até que Ló era justo, aparentemente, para aquelas pessoas que ali estavam. Ló fez a escolha dele, escolheu a campina, sabe? Enricou e prosperou. Aparentemente, o Senhor estava com ele o tempo todo, sabe? O Senhor estava com ele naquele meio lá, ele prosperando, enricando. Eita, que quanto dinheiro, quanta riqueza, quanto poder. A mulher dele se enchendo de luxúria, as filhas dela vivendo, cresceram num lugar que tinha promiscuidade o tempo todo, que todo mundo era adúltero, que tudo era possível, que tudo podia ser feito, que homem com homem, mulher com mulher, na rua, na frente de todo mundo, com 2, com 3, com 10. Sim, havia prosperidade, riqueza, né? Porque prosperidade não havia. Sabe por quê? Porque onde Deus não está, ei, não há prosperidade. Há riqueza, há dinheiro. Pode até encher o bolso, pode até ficar rico. Mas se o Senhor não está, ei, de que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua alma? De que adianta encher e prosperar os teus cofres, transbordar de riqueza? E uma família toda destruída dentro do teu lar. Sabe qual é a tua maior riqueza? Tu ter um esposo que te respeita, mulher.
Tu ter um marido, sabe? Que honra você como Cristo amou a igreja. Sabe o que é ter riqueza de verdade? Sabe o que é prosperidade? É você ter dentro do teu lar uma mulher sábia que tenha identificado a tua casa. Sabe? Que não é como as tolas que com tudo destrói. Sabe o que é realmente prosperidade? É você ver filhos nascerem na graça, no conhecimento do alto, sabe? Crescer em Deus e viver os sonhos dele aqui na terra. Sabe o que é prosperidade? É você ter uma família segundo o coração de Deus. E isso não tem o que dinheiro possa comprar. Você pode até conquistar o mundo todo, mas se o elo não for 3, isso aqui você não terá. Sabe por quê? Porque dentro da casa de Ló, eles tinham riquezas. Eles podiam comprar o que eles queriam, eles podiam escolher. As filhas dele até eram virgens e tinham até pretendentes, né? Eram os genros de Ló, que a Bíblia fala, que ele foi chamá-los e eles zombaram dele, não acreditou nele. Sabe por quê? Porque não estava firmado em Deus. Que se eles fossem genros também firmados no Senhor, eles teriam ouvido Ló e teriam ido junto. Se eles conhecessem o Deus, talvez aquelas que eram noivas ouviu falar em Deus. Mas elas não tinham o Senhor. Porque se elas tivessem, elas tinham ganhado. Porque a Bíblia vai falar que a mulher santa santifica. Que a mulher santa ganha o marido. Entende? Elas já eram prometidas, mas eles não foram. E se a gente seguir aqui na palavra como a gente vai seguir, essas filhas poderiam até ouvir falar, mas elas não tinham Deus como Senhor, porque não havia temor no coração delas. Se vocês seguirem aqui, no versículo que eu ia ler agora, que é o 26, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Esse olhar para trás não é simplesmente fazer assim, ó. Esse olhar para trás é o coração, não está aqui, está lá. A mulher de Ló, naquela hora, ela era como o povo de Israel. Sabe que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Todas as vezes que o meu dinheiro ou a minha finança for maior do que o meu Senhor na minha vida, esse é o meu tesouro e aí estará o meu coração. E é aí que mora o problema, porque não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, mas o amor a ele é. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E naquela hora, o coração da mulher de Ló, que a Bíblia nem dá nome a ela. Quando você vê alguém que a Bíblia não fala, é porque ela não tem uma importância. A Bíblia não dá nome a ela. A Bíblia só diz que era a mulher de Ló. E essa mulher, quando ela olha para trás, o olhar para trás nossa, tudo que é meu está ali. Tudo que eu tenho de precioso ficou ali. Como é que eu vou viver sem isso? Eu não quero deixar tudo para trás. Eu não quero deixar aquilo que eu conquistei, aquilo que nós conquistamos, eu não quero. O coração dela estava preso em Sodoma. Sodoma sendo destruída, queimada, arruinada. A mulher de Ló vira e olha para trás. E na mesma hora ela vira uma estátua de sal. Quantas estátuas de sal nós temos sentada na igreja? Será que nós temos algum? Será que nós temos alguma estátua de sal? Que apesar do corpo físico estar aqui, já ter caminhado com o Senhor e feito a decisão de seguir Ele, muitas vezes vira e olha para trás, eita, eu tenho tanta saudade daquele tempo lá de trás, sabe? Do amor que ficou no passado. Ou talvez da minha juventude, de tanto que eu aprontei, que eu vivi, dos passeios que eu fazia. Ou talvez até eu tenho tanta saudade de alguém da minha família que ficou lá atrás. E o Senhor disse, segue. O Senhor disse, segue. O Senhor disse, avança. Olha para frente. Ou até eu estou marcada. Lá atrás alguém me feriu tanto, que eu olhei para trás e virei uma estátua de sal. Não consigo mais avançar em um relacionamento. Não consigo entregar o meu coração totalmente ao Senhor, para que Ele faça a sua vontade.
Ei, o Senhor nos pede para olhar hoje, sabe? Se tem algo lá atrás que está me prendendo a avançar. Se tem algo nessa noite que eu fico às vezes puxando, trazendo, e está tentando me transformar numa estátua de sal, num coração de pedra, que não avança, que não perdoa, sabe? Que não quer recomeço. Será que alguém lá atrás, uma amizade, me frustrou tanto, que hoje não consigo mais confiar em ninguém? Eu não consigo recomeçar? Será que tem algo no nosso passado lá atrás, que não é Sodoma, mas que tem nos transformado numa estátua de sal? Que tem nos paralisado, sabe? Será que é uma dor, um amor? Será que é isso que tem me travado? Será que é um sentimento que tem me apertado tanto, me feito tanto mal, que eu até penso que já perdoei, mas ainda me dói tanto que me paralisa? Ei, o Senhor quer ser cura na tua vida. Você ainda não ficou paralisado totalmente. Você ainda está aí sentado, porque enrijecido não ficou, a ponto de totalmente travar. Mas se está preso alguma parte diária da tua vida, ei, Deus quer ser transformação nessa noite. O Senhor quer que você solte, libere tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem te prendido, ou que tem colocado o teu coração onde não deve. Ei, o Senhor quer que você recomece sim, que você construa uma nova história. Porque enquanto eu estava presa no passado, sabe? Enquanto eu fiquei presa em alguém que me feriu, em alguém que eu pensei que era para sempre e não foi. Ei, enquanto eu fiquei presa, a minha vida não avançava. Mas quando eu decidi dar um passo ao Senhor, dizer a Ele: Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho, Deus, é o Senhor. Então faz segundo a tua vontade. E aí Deus começou a agir. Deus começou a quebrar. Deus começou a transformar. Deus começou a mudar tudo em mim. Ei, Deus começou a transformar a personalidade. Porque se eu verdadeiramente servir a Deus, ei, vai ter hora que a minha carne quer gritar sim. Quer mostrar ser quem era. Ei, ousadia, a minha carne não. O Senhor é Deus que transforma. O Senhor é Deus que faz. O Senhor é Deus que muda. Sabe? Na minha vida eu olhava para trás e olhava assim, eu dizia: nunca um homem vai mandar em mim como meu pai manda na minha mãe. Nunca. Ei, eu nunca vou sofrer o que a minha mãe sofreu. Sabe? Mas eu dizia isso com orgulho. Não era com humildade. Sabe? Eu não dizia da forma correta. Ei, eu tenho um Deus que vai fazer diferente comigo. Eu tenho um Deus que vai me dar um lar diferente. E o Senhor Deus deu. E o Senhor Deus fez. Sabe? Ele mudou toda a minha perspectiva humana. Tudo aquilo que eu vi e conhecia. Ei, Deus é o Deus que sonda e conhece. Eu ainda criança, sabe, menina, adolescente. Eu tinha uma amiga que ela tinha pais que para mim eram exemplos. Eles não eram cristãos. Eles não são de igreja evangélica. Mas eu via um homem que honrava a sua esposa, que amava ela e priorizava ela acima até dos seus filhos, como a Bíblia diz. E ela fazia o mesmo com ele. E aquele começou a ser o espelho de família que eu queria para mim. Sabe? Mas só depois de conhecer o Senhor verdadeiramente. Só depois, sabe, derretendo aquela estátua de sal que eu me transformei. Só depois disso Deus começou a mudar o percurso e a direção da minha história. Ei, não foi fácil não. Deus foi quebrando, Deus vai moldando. E dói mudar, e dói abrir mão daquilo que você pensa que é. Sabe? E dói. Porque você num casamento, num relacionamento, você tem que ceder. É as duas partes. Não pense que vai encaixar perfeitamente, porque não vai. Para ficar da maneira como Deus sonhou, ei. Você tem que deixar ser mexido. Você tem que deixar ser moldado. Você tem que deixar Deus mover. E Deus tratar. Sabe, se você não está disposto ou preparado para abrir mão de quem você é,
A nossa identidade é Cristo. O espelho, a imagem com quem eu preciso parecer é com Ele. Sabe, se eu não estou disposta, sabe, a viver isso, talvez ainda não seja o seu tempo. Porque não entre num casamento para você destruí-lo. Você precisa ser transformado. Você precisa dizer, Deus, eu não casei para abrir mão. Casamento é para sempre. Você fez a escolha. Você é para sempre. Então você precisa querer que seja. Independente de. Então você precisa orar antes. Perguntar antes. Confirmar antes. Jovens, não se precipite. Deus tem o tempo certo para vocês. Alguns Deus demorou 10 anos. Outros Deus foi instantâneo, 1 ano de casado. De convertido o Senhor já fez na minha vida. Mas não quer dizer que seja na vida de todo mundo. O seu tempo é diferente do meu. Mas eu quero te dizer que aquilo que vem de Deus, o que vem de Deus é perfeito. Talvez Siló tivesse escolhido alguém direcionada pelo Espírito. Ele não teria perdido a esposa naquela hora. Talvez Siló tivesse feito a escolha certa. Na escolha, sabe? Em alguém firmada em Deus. Talvez ele não tivesse perdido a esposa como estátua. E se a gente seguir aqui, abra aí, continuando no capítulo 19, a partir do 29, diz assim. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. E tirou a Ló. Sabe o que me chama muita atenção aqui nessa frase? Deus não disse, ao tempo que tirava ele da campina. Deus não disse, lembrou-se Deus de Ló. Não foi Ló. Deus disse que lembrou-se de Abraão. Então aquela misericórdia todinha que acompanhou aquela família não era por causa de Ló. Era por causa de Abraão. Sabe? Quantos da tua casa Deus tem guardado por misericórdia de ti? Quantos Deus tem livrado e tem até guardado por misericórdia de ti. Mas não é por isso que eu vou me ensoberbecer ou me achar alguma coisa. É a misericórdia, eu não mereço coisa alguma, é um favor imerecido, é a graça, sabe? É algo que eu não merecia. A misericórdia é algo que eu até merecia levar, mas Deus disse, não, nele não, nela não. Sabe? A misericórdia e a graça de Deus, o favor, tá assim, sobre nós o tempo todo. E naquela hora Deus lembrou, porque se a gente voltar atrás um pouquinho, a gente vai ver que na história Deus foi visitar, o Senhor Jesus, eu creio que naquela hora foi ele, foi visitar Abraão, fez promessas de Isaac. Diz que há 1 ano ali, depois, Isaac nasceria. Depois da boa notícia, Deus trouxe uma triste notícia sobre o que aconteceria com Sodoma e Gomorra. E Abraão começou. Senhor, mas se tiverem 50 justos, o Senhor vai assim mesmo destruir? Deus, não, por 50 justos eu não destruo. E ele foi baixando, 45. E se forem 30? E se forem 20? Até chegar em 10. E Jesus disse que não destruiria por 10 justos. Não havia justo. Havia alguém fazia uma intercessão constantemente por eles. Sabe, a intercessão dele, de Abraão, constantemente livrou Ló e as filhas dele naquele momento. Porque a esposa, apesar da misericórdia, algumas coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque permanecemos rebeldes e teimosos. Ouvimos, Deus falou, trouxe anjo. Não foi só uma vozinha, não. O anjo veio. Sabe? Falou, avisou, tirou eles quase à força. Deu instrução, não faz. Não olha. Segue. Vai rápido. Não para no caminho, não. Sabe? Esperou eles chegarem até a cidade. E ainda na outra cidade, ela desobedeceu. E começou a cair do céu. E destruiu aquele lugar. E ela virou a estátua de sal. Mas aqui, no 29, diz assim, o tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. E tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Aí a gente para aqui e faz assim, eita, glória a Deus. Deus salvou Ló. A mulher ficou, mas as 2 filhas foram. Né? A gente poderia até parar por aqui e pensar assim, ufa, deu certo.
Mas sabe que não deu? Lembra que lá atrás eu falei que em Sodoma, Ló prosperou? Em Sodoma, Ló teve muito dinheiro. Em Sodoma, ele era poderoso. Era muito poderoso. Mas ele perdeu o principal. Ele perdeu em Sodoma aquilo que ele estava levando com ele. Sabe por quê? Porque as filhas cresceram em meio ao pecado. Porque as filhas contemplavam com seus olhos aquilo que não deveria. Porque as filhas viram e ouviam o que não pertence a quem serve a Deus. Porque as filhas, apesar do dinheiro todinho que eles estavam conquistando, estavam ali, o tempo todo, vendo aquilo que atrai os olhos, mas afasta o coração do pai. Quantas pessoas, às vezes até está aqui por misericórdia e graça, mas está com os olhos vendo e ouvindo o que é belo aos olhos, o que atrai os olhos, o que o deseja, lá para cima, mas fica longe o coração do Senhor. E quando a gente vai seguir, né, aqui no 19:36, leia aí comigo, diz assim: e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Gente, isso é um incesto. As filhas embriagaram o pai, uma numa noite, e se deitou com ele, a mais velha. Uma na segunda noite, embebedou novamente, e ele tão louco. A bebida estava tão grande, e eu acho que ele, no meio daquele sofrimento todo, perdeu mulher, sabe, confuso, não entendia direito o que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que ele não tinha consciência. Ele deitou-se com as duas filhas e gerou, dentro de duas filhas, duas nações. O povo moabita e os moabitas e os amonitas, né? Dois povos, povo que a gente vai ver depois, né? Os amonitas, né? Os de Amon, tem histórias lá na frente. Os moabitas também, né? Que é onde Ruth morava. Então, dois povos nasceram desses dois, de um incesto. Você imagina uma geração nascendo errada? Uma nação nascendo de forma errada? O que significa isso? O tanto de maldição que aquela maneira como elas foram geradas trouxe para a vida daquele povo. E se Ló tivesse feito escolhas corretas, se Ló tivesse submetido a Abraão, ele não deveria nem ter vindo. Para começo de conversa, Ló não devia nem ter vindo junto com Abraão, porque Deus disse para Abraão ir sem sair da parentela, né, do meio do seu povo. Mas ele foi. Talvez Abraão tivesse um afeto por Ló. O seu irmão já tinha morrido, ele é filho de Arã, né? Ele é filho de Arã. Arã tinha falecido. Abraão não tinha filhos, o sonho era ser pai. E levou talvez aquele seu sobrinho mais velho, com um apego tão grande, com tanto amor. Mas a ordem de Deus foi: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra, né? Que eu te mostrarei. E ele foi junto, não era para ter ido. Chegou, Ló prosperou, teve gado, teve ovelhas, Abraão também. Começaram a brigar, como eu já falei antes. E ali houve um rompimento. Ló poderia ter se submetido: tio, eu confio no Deus que o Senhor serve. Diz o Senhor para onde eu vou. E eu vou obedecer. Porque eu prefiro ir com o Senhor do que com o Senhor, do que sem Ele. Ele poderia naquela hora, né? O Deus de Abraão também poderia ser Deus de Ló. Não é verdade? Ele poderia ter feito essa escolha. Mas o coração de Ló estava na prosperidade e na riqueza. Como eu falei, não é o dinheiro que faz mal, mas o amor a Ele. Então o coração de Ló se prendeu àquilo. E as escolhas depois disso trouxe consequências e consequências até os dias de hoje. Então, fica o conselho. Olha aí, por favor, em Mateus 6. Não, perdão. Abram Lucas 31. Não. É Lucas 19. É o versículo que é. Do 31 ao 33. Abra aí, por favor. Aqui era o Senhor Jesus falando. Disse assim: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los.
Os seus, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Ei, tem de novo ordenança. Assim como os anjos falou com Ló, deu instrução e deu direção, Jesus deu para nós também. Naqueles dias, que não é para a gente voltar para pegar bem algum. Quem estiver no campo, não é para voltar, certo? E vamos seguir. Aí diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher nem tem nome na Bíblia, mas lembrem dela. Que por escolha errada virou estátua de sal. Que por uma escolha errada perdeu aquilo que ela tinha de mais preciosa, que poderia ser a salvação dela com Deus. E aqui em Mateus 6, 21. Será que eu anotei certo? Vamos ver se eu anotei certo. Ah, é. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Naquele grande dia, o teu coração precisa, o teu tesouro precisa ser o Senhor. O teu tesouro precisa ser o Senhor. A tua maior importância nessa humanidade, não é pai, não é mãe, não é filho, não é marido, não é coisa alguma que os teus olhos conquistou, ou que a tua inteligência foi e abriu, não é porta de emprego, sabe? Não é coisa alguma. Naquele grande dia, o nosso tesouro precisa ser o Senhor. A gente precisa estar totalmente com o coração nele. De uma forma que nem embriaguez, nem outra coisa me seduza de uma forma que tira o meu raciocínio e o meu pensamento. Os meus dias precisam ser o Senhor. O centro da minha casa, da minha vida, da minha história, precisa ser o Senhor. Porque naquele grande dia é a volta. Sabe? Aquele grande dia é o reino de Deus que vai vir. Sabe? Sobre nós, sobre aqueles que creem. Sabe? É o arrebatamento. Não piscar e abrir de olhos. A Bíblia vai falar aqui em Lucas, antes um pouquinho do que eu li, que assim como foi na época de Noé, foi na época de Ló. Foi do mesmo jeito. Ninguém estava preparado, não. Só veio. O mundo estava fedendo no tempo de Noé, estava fedendo no tempo de Ló. Está fedendo no nosso tempo. A promiscuidade está aí, ó. Antigamente era feito em oculto e em escondido. Sabe, ninguém via. A gente até ouvia algumas coisas falar. Mas da maneira como a gente está vendo, não. Sabe, em todo canto tem. Todo lugar está. Só pensam nos prazeres da carne. Só pensam nos desejos carnais. Esse cheiro aí está chegando lá. E sabe o que isso significa? A próxima é a vinda. A próxima é a vinda, o Altíssimo. Jesus está voltando. O Senhor, Ele vem buscar a sua noiva. Sabe? Algo que Cíntia falou e eu deixo aqui. Que Deus não vai tirar o desejo. O desejo quem tem que resistir sou eu. A Bíblia fala que eu devo me apartar do mal e fugir, ó. Não é orar, Deus tira o desejo. Aí nem é desejo que Deus tira, não. Deus te dá santidade, Deus te dá palavra, Deus te dá coragem, ânimo, sabe? Mas resistir é você. É você que resiste ao desejo. É você que escolhe. Bateu o olho a primeira vez, tudo bem, que você foi sem querer. Mas a segunda vez que você olha já é pecado. Porque você já olhou com intenção no coração. Está escrito. Ele vai vir como um ladrão. E vai ser como no tempo de Noé e como no tempo de Ló. Então, igreja, que nós estejamos preparados. Amém? Vocês colocam de pé? Aleluia.